Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos à segunda palestra do dia, aqui do curso de atualização em Biologia Estrutural e Funcional. Hoje a gente vai para a segunda palestra, que é intitulada Galectinas, uma família de proteínas multifuncionais, que vai ser palestrada pelo Diego Dias, que se graduou em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Ele atualmente é aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Biociências da Unesp, e também é um futuro ingresso ao doutorado do nosso programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional, aqui da Unifesp, e ele desenvolve a pesquisa junto ao Laboratório de Ciências Morfológicas e Inflamação, da EPM Unifesp, atuando na área de morfologia, avaliando efeitos de proteínas envolvidas no processo inflamatório, como as galectinas e as anexinas. Então, obrigada, Diego, bem-vindo, a palavra está com você. Muito obrigado. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui presente, né? Mesmo que de forma online. Acho que comentar um pouquinho mais sobre minha vivência, né? E um pouquinho mais sobre esse tema aí, que é um tema que me interessa bastante, né? Que é realmente uma proteína bem diversa, né? E que tem um papel extremamente importante durante o processo inflamatório. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui à comissão organizadora do evento pelo convite. E é isso, né? Acho que a gente pode começar, então, a falar um pouquinho mais sobre esse mundo aí das galectinas, né? E aí, pessoal, eu queria, antes de, né, começar a introduzir tudo mais, eu queria trazer uma informação muito interessante, né? Como eu comentei, a galectina, ela é uma proteína que ela é multifuncional, né? E ela tem diversas variações de galectinas. Então, isso é muito interessante. Na presente apresentação aqui, eu não foquei em todas as galectinas, até porque a gente tem mais de 16 tipos de galectinas, então ficaria uma apresentação muito extensa. E o ideal aqui é a gente comentar um pouquinho mais sobre ela, né, e entender aí como que ela atua. Tudo bem? E aí, então, pessoal, as galectinas, né? A galectina, então, ela é uma proteína muito importante envolvida em processos inflamatórios, tanto em processos no meio extracelular quanto intracelular, e é uma proteína que tem uma alta afinidade, principalmente por beta-galactosídeos, né? O que são beta-galactosídeos ali? É um nome meio estranho. Beta-galactosídeos basicamente são galactoses, né, que são derivados aí de carboidratos, principalmente de membrana celular. Então, elas sempre estão presentes ali na membrana, e essas galactinas são algumas proteínas envolvidas nesse meio que acabam tendo essa afinidade, tá? Geralmente, as galactinas, elas possuem sempre aproximadamente 135 aminoácidos, né, no domínio de reconhecimento de carboidrato, que a gente acaba denominando como CDR. Esse domínio de reconhecimento de carboidrato, por exemplo, é justamente a porção da galactina que acaba se ligando ao carboidrato, né, ao beta-galactose. E aí, com isso, a galactina ela acaba tendo um papel muito interessante de interação, né, entre meio extracelular, meio intracelular, envolvido com membrana, e acaba tendo esses papéis tanto na adesão celular, né, ou seja, adesão célula a célula, na regulação de crescimento mesmo celular, né, de proliferação, na embriogênese, metástase, no caso de cânceres, então isso é muito interessante. Tem galectinas que estão estritamente ali envolvidas durante esses processos de tumorigênese, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? No splicing, também de pré-RNA mensageiro, na imunomodulação de alguns processos, tanto inflamatórios quanto patológicos, tá? Durante o processo inflamatório, que é a mágica aqui para mim, né, que trabalho basicamente com o processo inflamatório e entendendo ali como que essas galectinas elas estão atuando durante algum processo, e também na apoptose celular, que é a morte programada celular. Tá, pessoal? Então, aqui, basicamente, a gente consegue ver também, né, que a gente tem todas essas interações, tanto com patógenos, tanto com glicoproteínas, reconhecimento, né, aqui de carboidratos de membrana. Isso é muito interessante. É uma proteína muito complexa,
ao mesmo tempo que ela tem diversas variações, ela é muito complexa, mas também ela é multifuncional. E aí, né, como ela atua basicamente ali, né, tanto no meio extra ou intracelular? Ela vai ter papéis diferentes aonde, dependendo da sua localização. E isso é muito, muito interessante e que traz essa complexidade para as galectinas, tá? Então, aqui no meio extracelular, ela pode atuar diretamente ali como vias de sinalização intracelular, né, regulando também essas interações entre célula a célula, célula matriz, e isso é muito interessante, como a gente consegue ver aqui mesmo, até mesmo essa proteína aqui, que é a galectina, né, no caso é a do tipo 3, e acaba tendo essa interação com a matriz, né, extracelular, também com a membrana celular. E também no meio intracelular, que é muito interessante, ela acaba sendo transportada por meio do citoplasma e acaba tendo um papel funcional no núcleo de células. Então, ela atua tanto por meio de transporte, né, para o núcleo, do núcleo para o citoplasma, do citoplasma para o núcleo, participa então de processos fundamentais, como a remodelação, né, também do RNA mensageiro, como a gente pode ver aqui no centro da imagem, né, ela atuando diretamente aqui em algumas proteínas, né, em alguns peptídeos relacionados ao processo de regulação gênico, na mitose, né, e, consequentemente, a apoptose celular. Isso é muito interessante. E aqui, como vocês podem ver, já tem até um pequeno spoiler, né, onde nós temos aqui algumas proteínas, né, as galectinas, no caso, em roxinho, em azul, e essa em azul e verde. São os três tipos, são as três subfamílias que a gente vai acabar vendo no slide posterior, né? Então, aqui, só para reforçar, a gente acaba tendo, então, esses processos, né? Tanto da transdução de sinal e modulação da célula, também, né, com a interação junto com as célula-célula e célula-matriz, junto com patógenos, e essas galectinas, elas sempre vão se encontrar ligadas, então, né, em proteínas de membrana, que, consequentemente, possui aqui, né, um grupo que no caso é uma glicoproteína, né, que é justamente provavelmente beta-galactosídeos, justamente por ter essa afinidade com a porção, né, com a porção de reconhecimento de carboidratos que a galectina tem. E aí, pessoal, a gente basicamente tem três subfamílias de galectinas, tá? A primeira subfamília é a constituída, então, como prototípica. Ela é basicamente, né, uma proteína um pouco mais simplificada, com peso molecular bem baixinho mesmo, comparado com as demais, onde nós conseguimos observar aqui que tem um pezinho aí de 15 kilodaltons de peso molecular, e possui apenas um domínio de reconhecimento de carboidratos, que é aquele CDR que eu comentei, né, na sua porção C-terminal. Então, esse aqui é um modelo, né? A gente consegue observar que esse é o domínio de reconhecimento de carboidratos, e aqui, basicamente, é a família prototípica, com apenas a galectina aqui meio que solta, né? Tendo essa porção C-terminal bem característica, tá? E aqui é um modelo, né, então, de interação que ela pode formar a partir da afinidade aqui com beta-galactosídeos, formando realmente essa malha, né, na matriz extracelular. E aqui, quais são as galectinas envolvidas e que são presentes nessa subfamília? No caso, nós temos, então, a galectina 1, a galectina 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 15. Então, vocês conseguem observar que existem diversos tipos de galectinas dentro de uma só subfamília. E, em contrapartida, é muito interessante porque nós também temos uma outra subfamília, que é denominada como quimérica. E nessa subfamília, por incrível que pareça, nós só temos um tipo de galectina, que é a galectina 3. E a galectina 3, então, ela é característica, né, do tipo quimérica, e o que traz de informação para a gente, né?
que é apenas repetições em tândem, né? Ou seja, são repetições ali de uma cadeia polipeptídica que acaba tendo ali, que é rico principalmente em prolina e glicina, e acaba formando a galactina 3. É interessante porque a galactina 3 ela tem, né, essa cadeia polipeptídica aqui que acaba efetuando essa ligação entre a porção N-terminal e a porção C-terminal, e aqui na porção C-terminal, que é realmente o reconhecimento de carboidratos, domínio de reconhecimento de carboidratos dela. Porém, por que quimérica? Ela pode acabar se oligomerizando, ou seja, ela pode ser encontrada em diversas formas, tanto nesse formato que eu venho mostrar aqui, quanto cada pedacinho, né, cada proteína dessa, cada galactina 3, ela pode se oligomerizar e se ligar a partir da sua porção N-terminal, formando então uma proteína um pouco mais complexa, com muitos domínios de reconhecimento de carboidrato. Ou seja, ela se oligomeriza e pode formar até uma proteína pentâmera. Isso faz com que ela tenha uma interação muito maior e muito mais complexa, de acordo com o tecido, com célula-células, com célula matriz. E aqui ao lado, a gente pode observar que a malha que forma, né, a partir da afinidade aqui com os beta-galactosídeos, é muito diferente, muito complexa. Ela forma uma malha mesmo em um formato meio de circunferência, diferente da malha formada aqui com a proteína prototípica. E isso faz com que ela tenha uma complexibilidade maior e, consequentemente, um peso molecular também um pouco maior. Já a última subfamília é a repetição em tândem. Já essa família, né, ela contém dois domínios de reconhecimento de carboidratos distintos e são conectadas. Então, vocês podem observar que esse roxinho escuro e esse roxinho um pouco mais claro são diferentes. Então, quer dizer que existem aqui dois tipos de reconhecimento de carboidratos distintos. Porém, esses dois tipos, eles sofrem uma ligação aqui, que também é um conjunto de aminoácidos que acaba fazendo uma leve ligação entre esses dois domínios. Isso faz também com que haja uma complexibilidade maior nesses tipos, onde, por exemplo, nós conseguimos ver aqui que essa malha ela tem uma determinada afinidade não só pela mesma beta-galactose, né, ou aquele carboidrato de membrana, mas sim com outros tipos. Então elas formam uma malha um pouco mais firme, né, e bem interessante. E aqui, já nessa família de repetição em tândem, nós temos, então, algumas galactinas também presentes, como, por exemplo, a galactina 4, a 6, a 8, a 9 e a 12. É muito complicado a gente citar aqui uma por uma, por isso que eu comentei no começo da apresentação, que eu vou dar um enfoque diretamente para alguns tipos de galactinas, principalmente uma prototípica, a quimérica e uma de repetição em tândem. Tudo bem? Bom, partindo então, né, vamos comentar então um pouquinho especificadamente sobre as galactinas, tá? A galactina 1, que é a galactina aí da subfamília prototípica. Ela é uma proteína bem interessante porque, como eu comentei, ela pode formar um homodímero, né? Então ela pode acabar se ligando aqui, mas ela possui o mesmo domínio de reconhecimento de carboidratos entre si. E a presença e a função extracelular da galactina 1, ela está bem estabelecida. Porém, esse mecanismo de secreção da galactina, a gente não entende muito bem. A gente não sabe como ela atua de forma intracelular, como ela é secretada, como ela é formada. E isso é algo muito interessante, porque essas dúvidas fazem com que estudos busquem entender melhor o papel dessa galactina 1. Né? E aí é interessante que, né, a atividade de ligação de carboidratos ela acaba sendo essencial para a sua secreção. E esse mecanismo a gente ainda não consegue entender muito bem, tá?
ela possui tanto funções intracelular, né, quanto também do splicing aí de pré-RNA mensageiro. E isso é muito interessante porque na literatura já é descrito também que a galectina 1 ela possui um papel anti-inflamatório. E isso faz com que outros estudos realizem, por exemplo, tratamentos com o peptídeo, né, da galectina 1, entendendo melhor se realmente esse papel em alguns modelos de inflamação agudo ou crônico possui realmente um efeito anti-inflamatório. Ou se, por exemplo, dependendo da dosagem, né, se ela realmente tipo, pode ter uma dose dependente, se realmente uma dosagem maior vai causar algumas alterações em relação a essas funções intracelulares, né, ou até mesmo de proliferação celular, né, de atividade de splicing. Então, isso é muito interessante, entender o mecanismo da galectina 1. Já a galectina 9, ela é um pouquinho diferente, né, mas já foi descrito na literatura que a galectina 9, humana principalmente, ela foi identificada como um potente quimioatraente de eosinófilos. Então, o que a gente já pode inferir aqui? Eosinófilos é aquele tipo celular que nós temos uma granulação, né, que acaba liberando alguns componentes quimiotáticos e tudo mais, que atuam diretamente num processo alérgico. Então, aqui a gente consegue entender e salientar que a galectina 9 ela está estritamente envolvida também em processos alérgicos, né? E aí algumas pesquisas também sugerem, né, que tanto a porção N-terminal ou a porção C-terminal dessas galectinas, elas interagem com ligantes relacionados também à membrana de eosinófilos. Então, a interação da galectina 9 diretamente com esse tipo celular é muito importante, tá? Também já foi descrito na literatura que a galectina 9 ela também tem um potencial, né, para utilização em terapias de doenças inflamatórias. E isso é muito interessante também, porque você pode gerar um ambiente, um microambiente inflamatório a partir do processo alérgico. E aí a gente consegue trabalhar melhor alguns estudos relacionados à galectina 9, tá? E aí eu trouxe aqui algumas informações, alguns estudos já feitos, né, principalmente pelo nosso grupo de pesquisa, onde a gente acabou mostrando, né, a expressão, né, e a imunorregulação tanto da galectina 1 quanto a galectina 3 na dermatite atópica e na psoríase, que são basicamente aí, né, doenças autoimunes e que acabam gerando um tipo de alteração na pele, né? Microlesões ou até mesmo o espessamento da pele. E foi evidenciado, então, aqui, eu coloquei apenas um dos resultados, né? No caso, por imunistoquímica, foi identificado ali algumas alterações, como, por exemplo, aqui na dermatite atópica, foi possível observar que, no controle, houve um espessamento, né? Da derme, da epiderme desses camundongos aqui no caso. E o que aconteceu? A galectina 1, ela mostrou uma imunorreatividade muito alta. Nós conseguimos observar aqui que é bem específico, principalmente na derme, tanto da DA quanto na psoríase. Na psoríase ainda mais, né? Tanto o espessamento da epiderme quanto também ao aumento da expressão de galectina 1. Então, esse estudo, né, de acordo com os nossos estudos aqui do grupo, foi identificado, então, né, que esses níveis crescentes da proteína anti-inflamatória, que é a galectina 1, tanto na derme da DA, da dermatite atópica, quanto da psoríase, elas contribuem para a renovação leucocitária e da inibição da ativação celular, enquanto na epiderme os efeitos são imunorregulatórios. Então, é muito importante observar que a galectina 1, que é aquela proteína um pouco mais simples, prototípica, né, que pode formar homodímeros, que faz ligação apenas ali com um determinado beta-galactosídeo, ela possui esse papel importante
na renovação de leucócitos presentes ali no tecido, ou até mesmo na ativação celular de outros tipos celulares, por exemplo, queratinócitos, né? Ou até mesmo células de Langerhans, enfim. Isso é muito interessante, tá? Da galectina 3 eu não vou comentar agora, vou comentar um pouquinho mais para frente. Bom, já em relação à galectina 9, também em um modelo, né, de dermatite atópica. A gente foi possível também por meio de outros ensaios, não só mesmo o imunohistoquímico, que é um pouco mais morfológico, mas também outros ensaios, tanto de biologia molecular, quanto ensaios, que eu digo, ensaios de ELISA, de tratamentos mesmo ali na cultura, né, de cultura celular, ou até mesmo análises transcriptômicas. Nós também realizamos isso. E aí, de acordo com esses resultados aqui presentes do estudo, foi possível observar, então, que também houve o espessamento, né, da derme, na epiderme, na dermatite atópica, e que houve, então, uma imunorreatividade muito grande, né? Muito grande, principalmente aqui na pele de, de camundongos mesmo, tá? Quanto também na pele humana, principalmente na humana, na epiderme, tanto o espessamento quanto a imunorreatividade. E isso é muito interessante, né? Porque então mostra que esse aumento dos níveis da galectina 9 nessa patogênese, né, da dermatite atópica, ela acaba representando um importante passo para uma contrarregulação, para uma resposta inflamatória em relação à doença. E aí mostra novamente um papel muito importante do porquê se estudar a galectina 9, tanto na dermatite atópica, por exemplo, como também na psoríase, ou como em outras doenças, não só que envolvem o processo inflamatório, não só na pele, mas também em outros tipos de tecido. E aí nós conseguimos entender um pouquinho mais como é feito realmente, o que a galectina 9 ou a 1 tem em si, né, para trabalhar essa regulação, ou até mesmo se elas atuam de forma anti-inflamatória, pró-inflamatória, ou anti-apoptótica, pró-apoptótica. Então, esses estudos eles são bem interessantes com essa proteína, tá? E agora, partindo então, né, para a galectina 3, que sou um pouco mais familiarizado, até porque é a proteína que hoje eu estudo, né, no meu projeto aí de mestrado, que já vem em processo de finalização, né? Então, a galectina 3 é uma galectina única, como vocês puderam ver, da família quimérica, né? Onde nós temos aqui, então, a porção N-terminal e C-terminal, podendo se oligomerizar, formando essa proteína pentâmera, tá? Ela possui, então, aí em torno desses 30 kilodaltons de peso molecular, e ela é uma proteína muito importante, né? Que atua diretamente tanto durante em respostas inflamatórias e de tumorigênese, como também na resposta imune inata. Isso é muito legal de saber, porém é muito complexo de se estudar, porque, como eu mostrei, a galectina 3 ela é uma proteína muito complexa, com muitos domínios de reconhecimento de carboidratos, tá? Mas é muito legal que essa galectina ela já tem isso descrito na literatura, tá? Recrutamento de neutrófilos, também ela está extremamente envolvida, né, naquele papel de célula-célula, matriz-célula, sempre você vai ter células inflamatórias ali naquele microambiente e ela também vai ter esse papel de recrutamento. Também de mastócitos, de macrófagos, de linfócitos e também de eosinófilos. Então, tanto no processo inflamatório agudo, crônico, quanto também no alérgico, ela também pode ser avaliada, tá? Extremamente envolvida na resposta pró ou anti-apoptótica. Dependendo da sua localização, já é descrito na literatura que ela pode ter um papel anti ou pró-apoptótico. E isso vai ser bem interessante, que eu vou mostrar, além de mostrar os meus resultados, né? Eu vou mostrar alguns resultados aqui do meu mestrado,
e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor esse mecanismo. E principalmente, né, no meu projeto hoje, que eu analiso, então, um processo inflamatório agudo hepático, eu busco, então, busquei informações da literatura e já foi descrito também que ela atua diretamente no processo de estresse oxidativo, de injúria e de fibrose hepática. Então, como eu comentei, essa proteína em específico, ela é diversa e ela é complexa. Por quê? Ela é uma proteína pleiotrópica. Ela atua diretamente tanto no meio extracelular quanto intracelular, e esses mecanismos eles podem se alterar de acordo com o microambiente inflamatório que a gente cria. Então, é muito interessante para a gente discutir um pouquinho mais sobre ela e entender qual realmente é seu mecanismo, né? E aí, pessoal, aqui, como eu havia comentado, né, ela possui, então, diferentes papéis em diferentes meios, né? Ela pode ter esses diferentes efeitos, no caso. Então, nós temos aqui um efeito pró-apoptótico no meio extracelular, onde ela acaba também fazendo com que haja aquele recrutamento de células inflamatórias, né, e, consequentemente, ali alguma modulação para um efeito pró-apoptótico, de aumento do processo inflamatório, né, ou até mesmo levando o tecido à morte celular. Mas a gente também tem um efeito anti-apoptótico, né, principalmente no meio intracelular. E aí, alguns estudos na literatura já, né, evidenciando, então, alguns transcritos de RNA mensageiro, foi possível observar que quando há realmente a depleção, ou seja, a queda, ou até mesmo a retirada mesmo do gene que acaba codificando essa proteína, que é L-gal-S3, é possível observar, então, que algumas células epiteliais elas são sensibilizadas a sofrer a apoptose. E isso traz esse papel importante de manutenção da síntese, realmente, né, da codificação da proteína galectina 3 no tecido. Então, mostra que esse papel ele é muito importante no meio para o efeito antiapoptótico. Já quando há a superexpressão, né, da L-gal-S3, é bem evidente na literatura que há realmente uma proteção contra a apoptose. Então, mostra que a proteína, nesse meio, quando ela acaba, quando é achado muitos transcritos da proteína, ela é benéfica. E aí, aqui nós conseguimos observar também em um outro estudo que a galectina 3 ela acaba desempenhando um papel protetor, né, na hepatite induzida por citomegalovírus murino. Então, esse estudo ele acabou trazendo algumas informações, como vias de sinalização, como citocinas, né, e até mesmo um microambiente ali envolvido com células inflamatórias, né. E aqui foi possível observar, então, em camundongos, né, nocaute para galectina 3, ou seja, são aqueles camundongos geneticamente modificados que acabam não expressando a proteína galectina 3. E nesses camundongos foi possível observar, então, que houve, consequentemente, uma elevação da citocina pró-inflamatória, que é o TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral alfa. E isso foi induzido diretamente por meio do NF-κB. O NF-κB, então, ele acabou aumentando uma expressão da produção de TNF-alfa, e TNF-alfa, consequentemente, leva, então, né, a uma resposta pró-apoptótica nessas células desses camundongos, mostrando, então, que o papel da galectina 3 provavelmente possui é importante e possui algum mecanismo intracelularmente que faz com que haja a regulação, então, do NF-κB e, consequentemente, do TNF-alfa, tá? Isso é um estudo bem interessante
que eu acabo trazendo no meu trabalho, porque ele exemplifica muito e ele acaba discutindo um pouquinho com os meus resultados, tá? E aí, pessoal, agora eu queria levar vocês, eu estou saindo um pouquinho agora do assunto, tá? Mas eu queria levar vocês um pouquinho mais para o meu projeto, dentro da Galectina 3, né? Então, como eu comentei tudo sobre a Galectina 3, agora eu preciso entrar em outros produtos para a gente conseguir entender um pouquinho do trabalho, tá? E aí, pessoal, a Galectina 3, sabendo de todos esses mecanismos dela, tanto no meio extra quanto intracelular, alguns estudos vêm buscando alguns compostos para fazer o efeito da inibição, né, de inibir a galectina 3, para realmente entender um pouquinho melhor esse mecanismo. E com isso, a literatura ela ressalva muito bem a pectina cítrica, que é um carboidrato insolúvel derivado da casca de frutas cítricas. Então, é um extrato realmente, né, tirado ali da casca de frutas cítricas e que acaba não sendo digerido. Porém, ele é rico em beta-galactosídeos. E aí, vocês lembram que eu comentei anteriormente que a beta-galactose é realmente ali um carboidrato de membrana que possui uma afinidade diretamente no domínio de reconhecimento de carboidratos da galactina. Então, justamente por isso, a pectina cítrica ela é um fator muito importante aí para estudos posteriores de inibição. Porém, como eu comentei agora, ela não é digerível. E com isso, a pectina cítrica ela passa por alguns processos de alteração de pH, né, alguns outros processos de redução molecular, e ela se torna pectina cítrica modificada, com um pH específico, e ela acaba então se tornando um carboidrato solúvel, né, e digerível aí pelo epitélio intestinal e, consequentemente, vai para a corrente sanguínea. Com isso, eu tenho muitos beta-galactosídeos, então, na minha corrente sanguínea, né? Chegando até ali o microambiente celular, chegando, então, junto às galectinas, e, consequentemente, as galectinas, elas acabam se ligando a esses beta-galactosídeos presentes da MCP. E, com isso, ela atua diretamente como um inibidor muito bem descrito na literatura da galectina 3. E tudo bem. Então agora a gente entendeu a galectina 3, entendeu um pouquinho mais desse efeito de inibição dela, mas onde que eu quero chegar, né? Eu preciso analisar essa proteína num processo inflamatório. E até agora eu não tenho nenhum microambiente. E por isso que, além desse tratamento farmacológico com a pectina cítrica modificada, buscando inibir a galectina 3, a gente também realiza outro tratamento farmacológico com um fármaco quimioterápico, denominado, então, cisplatina. E a cisplatina, então, né, ele é um agente quimioterápico, utilizado também para tratamento de tumores e leucemia, e acaba fazendo crosslinks, né, na fita intra e inter-DNA, bloqueando, então, efeitos de transcrição, de replicação, e levando, então, aquela célula tumoral à morte celular. Porém, onde eu quero chegar? A cisplatina, quando ministrada em altas dosagens ou em altas frequências, ela pode acabar levando, então, a uma maior produção de espécies reativas de oxigênio, que são aqueles compostos ali gerados a partir do processo de estresse oxidativo. Consequentemente, efeitos citotóxicos e, posteriormente, a uma inflamação aguda. Então, nós buscamos, então, tratar alguns ratos Wistar com a cisplatina, causando, então, um efeito hepatotóxico nesses animais e também realizamos esse tratamento farmacológico com a pectina cítrica modificada, buscando inibir o efeito da galectina 3. E aí nós queríamos, né, desvendar esses mecanismos aí da galectina nesse processo de inflamação agudo. E aí, com isso, pessoal, nós fizemos diversas técnicas, né? Como, por exemplo, ELISA, imunistoquímica, imunocitoquímica ultraestrutural, análises bioinformáticas, né, por transcriptoma, enfim, fizemos diversas análises, né, também avaliando o estresse oxidativo,
E aqui, então, por meio de uma ELISA, nós conseguimos observar que os níveis de galectina 3, né, quando comparo os dois grupos controles, tanto o SHAM quanto o MCP, há uma queda significativa, né, dos níveis de galectina 3 sistêmicos. Então, foi justamente no sangue. Mostrando, então, que o tratamento com a MCP ela acabou reduzindo os níveis sistêmicos, né, dessa galectina 3. Mostrando, então, que o nosso modelo, né, do efeito de inibição da galectina 3, ela foi realmente efetiva. Já em relação à quantidade da galectina 3 no fígado em si, né, no meio endógeno, foi possível observar, então, que o tratamento com a cisplatina ela acabou reduzindo os níveis de galectina 3. Então, como vocês podem observar aqui, o grupo SHAM é o grupo controle e o grupo CIS é o grupo de animais tratados apenas com a cisplatina. Foi possível observar que houve uma queda, né, houve a depleção da proteína galectina 3 endógena no fígado. E esse dado, ele também é corroborado de acordo com uma outra análise que nós fizemos, que é uma análise bioinformática, por meio de transcriptoma, mostrando então que não houve diminuição significativa, porém foi evidente aqui uma tendência na diminuição de transcritos de L-gal-S3 no grupo tratado com cisplatina, né? Que é aqui um modelo de hepatócitos murinos tratados com a cisplatina durante 24 horas. E essas informações são muito importantes, porque aí mostra que nesse meio de inflamação induzida pela cisplatina, quer dizer que a cisplatina ela tá atuando de alguma forma na galectina 3, diminuindo os níveis dela. Então, será que essa galectina 3 ela não é importante para a manutenção? E aí, será que ela realmente ela está envolvida com um efeito anti-apoptótico? Isso é algo interessante. E foram essas questões que surgiram de acordo com as análises que nós fizemos, tá? E aí, né, a diminuição desses transcritos corrobora também com aquela informação que eu trouxe anteriormente, onde a gente mostrou que em estudos, quando há depressão desses transcritos de L-gal-S3, você tem uma sensibilização de células epiteliais a entrarem no processo de apoptose. Isso mostra a importância dos nossos estudos e também corrobora, né, com a literatura. Por imunistoquímica foi muito interessante, porque no fígado, né, nós conseguimos observar aqui, por imunistoquímica, que os hepatócitos eles não têm galectina 3, eles não têm imunorreatividade para galectina 3. Isso é muito interessante, porque a imunorreatividade ela se encontra nos sinusoides, né, nos vasos sanguíneos ali do tecido hepático. E isso faz com que a gente reflita e pense, essas células, elas são qual o tipo celular? Avaliando um pouquinho, né, com o olho mais a fundo, nós conseguimos evidenciar, então, que possivelmente são as células de Kupffer, que são macrófagos especializados do tecido hepático, do fígado. E isso é muito interessante porque a galectina 3 ela também está envolvida nesse processo de recrutamento de macrófagos, de neutrófilos, linfócitos. Então, aqui nós conseguimos mostrar que houve um efeito negativo, né, desse tratamento com a pectina cítrica modificada e que acabou, então, atuando diretamente no recrutamento dessas células. E aqui foi significativo para o grupo tratado anteriormente com a pectina cítrica modificada e posteriormente com a cisplatina, mostrando que possivelmente a cisplatina ela também teve um papel importante ali na manutenção até mesmo do recrutamento de células, né, desses macrófagos, mostrando então aqui que houve esse efeito negativo e que a cisplatina ela acaba sendo danosa ali para o tecido hepático e que a galectina 3 possui um papel muito importante também na manutenção. E aí a gente partiu para outra estrutura, mostramos aqui então algumas mitocôndrias, né?
E, por imunocitoquímica, nós também evidenciamos, por meio de partícula de ouro, que houve também a diminuição da proteína galectina 3 no hepatócito. Então, no hepatócito, nós já não tivemos tanta imunoreatividade e pela outra estrutura foi possível mostrar que realmente caiu ainda mais, né, a presença aí da galectina 3, indicando também que houve uma disfunção mitocondrial, né, dos hepatócitos. E aí, pessoal, a nossa conclusão, então, do nosso trabalho, né, ele foi realizado, e aí foi possível mostrar que a galectina 3 ela é uma proteína-chave na proteção do fígado. Né? Ela atua diretamente nesse processo de recrutamento dos macrófagos, ela está atuando diretamente ali no hepatócito, na mitocôndria, né, provavelmente. Aqui, só para salientar, não trouxe todos os resultados, tá? Então, eu estou comentando um pouco mais por cima. E aí, com isso, a gente também vai tentar buscar outros meios. Será que essa pectina cítrica modificada, ela também não está atuando nos outros tipos de galectina? Principalmente as anti-inflamatórias que já são pré-estabelecidas pela literatura, ou seja, a galectina 1 e 9, como elas estão, que foram as duas galectinas que eu comentei anteriormente, a gente ainda não sabe. A gente pode tentar desvendar também como está esse mecanismo, porque posteriormente a gente pode levar para uma cultura, pode realizar tratamentos com os peptídeos de galectinas. Enfim, existe um mundo aí de funções das galectinas, um mundo também de possíveis estudos, e isso é o que traz aí a maior dúvida, né, em termos de galectinas. E aí, consequentemente, estudos posteriores também. E aí, né, as galectinas, elas podem possuir um papel diferente, né? E isso faz com que abra o leque para possíveis estudos futuros, como, por exemplo, avaliando então as galectinas no processo de regeneração tecidual. Eu sei que em alguns artigos já estão, alguns artigos já abordam, né, essa regeneração tecidual em zebrafish, ou até mesmo, como a gente mostrou aqui anteriormente, né, com o tratamento ali da psoríase, da DA. Então, isso é bem legal e abre um pouco mais de leque também. Em processos de apoptose e na indução da exposição de fosfatidilcerina na superfície da célula. A gente sabe que ali naquela superfície celular, a gente tem diversas interações com outros tipos de galectina. Como essas galectinas estão atuando para esse efeito anti ou pró-apoptose? Também não sabemos, e isso é muito importante para ser descrito na literatura e ser estudado. Em processos de câncer, como as galectinas elas estão envolvidas nisso? Será que tratamento com peptídeo, como que funciona? O que, que elas vão causar? Isso também é algo a se questionar. Como reguladores dessas respostas imunes, inflamatórias e de adipogênese, que aí, né, traz aí o nosso estudo que eu acabei de mostrar como evidência, né, no processo de inflamação, mas também existem outros processos que a gente pode analisar as galectina 3, como a adipogênese, e também, né, nos fatores de crescimento aí durante processos de infecção, como essas galectinas elas estão atuando, e eu digo não só entre essas três galectinas que eu comentei, não só a galectina 1, 9 e 3, mas também outros tipos, como a 2, como a 4, como a 7, que também são bem descritas na literatura, ou até mesmo outras que foram desvendadas recentemente, né, e que não existem tantos estudos. Então, é bem interessante a gente focar em outros alvos e buscar também questionar qual é o papel dessa proteína aí nesses processos, tá? Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para comentar com vocês sobre as galectinas, sobre alguns trabalhos, o meu projeto, era isso. Eu agradeço demais aí ao convite mesmo da comissão organizadora, ao IBIUSI, né, que é ao meu programa de pós-graduação em biociências, também, né, ao meu futuro programa aí de pós-graduação em biologia estrutural e funcional aqui da Unifesp, e principalmente
ao Laboratório de Ciências Morfológicas e Inflamação, que é o laboratório que hoje eu represento, que são essas pessoas maravilhosas aí na foto, e agradeço demais por tudo que eu venho aprendendo e venho descobrindo, e muitos frutos ainda vão surgir, né, dentro desse mundo das galactinas, com certeza. Então, muito obrigado por me apresentarem também esse mundo diverso da galactina. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Diego. Sua apresentação foi excelente. Meus parabéns. É muito legal ver você participando do programa de pós-graduação sem nem ter ingressado propriamente dito. Então, parabéns por isso também. Eu queria abrir para as perguntas do presencial. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Tudo certo? A gente tem algumas perguntas no chat. Certo. Eu vou ler para você. Ok. Começando aqui pela Janira, que perguntou: existe uma relação entre a galectina 1 e a progressão tumoral? Existe. Já existem alguns estudos, né, relacionados à galectina 1, como eu comentei, nesse processo anti-inflamatório, e, como eu comentei agora também ao final, o mundo das galectinas, ela tende a buscar diversas áreas, né? Tanto até mesmo na tumorigênese, no câncer. Então, a galectina 1, existem alguns estudos na literatura que abordam também o efeito dela no ambiente tumoral. Eu não vou conseguir te trazer aqui informações específicas de como ela está atuando nesse ambiente, mas eu sei que existe bastante estudos na literatura sobre H1 e esse agente é o câncer, né, no caso, no ambiente tumoral. Então, existem muito mais estudos, principalmente relacionados à galectina 3, né, que é ali, está sempre entre o meio termo, entre um efeito anti-apoptótico, pró-apoptótico, como que ela está nesse processo anti- e pró-inflamatório. Então, a galectina 3 ela é mais diversa dentro da área do câncer, mas a galectina 1 ela vem sendo trabalhada também na literatura em relação a isso. Muito bom, obrigada, Diego. A gente tem outra pergunta aqui da Isabela. O papel da galectina muda de acordo com sua localização? Exatamente. Isso aí é muito importante, né? A galectina, ela, realmente, de acordo com sua localização, ou se ela se encontra no meio extracelular ou no meio intracelular, ela tem papéis diferentes, né? Que são esses efeitos, ou pró ou antiapoptóticos. É muito interessante porque aquele estudo que eu mostrei com o hepatócito, né, de camundongos nocautes para a galectina 3, também mostra que quando você não tem a galectina 3 ali presente, ou seja, ela já não está sendo sintetizada, né, porque ela já não tem o gene codificante que é LGAL-S3, então você não tem a galectina tanto no meio intra quanto no meio extracelular, provavelmente. E aí você tem esse maior dano. Já no outro estudo que eu mostrei, né, que eu comentei, quando você há uma superexpressão, você acaba sensibilizando a célula. Quando você tem uma diminuição na expressão, é o contrário. Quando você tem uma diminuição na expressão, você sensibiliza as células. Quando você há um aumento dela, você acaba protegendo. Então, de acordo com a localização realmente das galectinas, eu digo isso principalmente na 3, há uma mudança ali da função, né? Então, no meio extra, geralmente, a galectina 3 ela é antiapoptótica, e no meio extra, ela é pró-apoptótica, e no meio intracelular, ela é antiapoptótica. Então, de acordo com a localização dessa proteína, realmente há uma resposta ali diferente. Muito bom, obrigada, Diego. A gente tem outra pergunta da Isabela: de que modo a galectina está envolvida no estresse oxidativo? Maravilha. Então, a galectina 3, como eu comentei aqui também, de acordo com a outra estrutura, nós conseguimos observar que houve uma depressão extremamente ali causada uma depressão da proteína na mitocôndria. E o processo de estresse oxidativo ele está diretamente relacionado com o papel mitocondrial.
né, com a respiração, com a fosforilação oxidativa. Então, é muito importante a gente avaliar o papel da galectina 3 ali, durante esse processo. E realizando também algumas técnicas que eu acabei não trazendo para cá, mas a gente conseguiu avaliar também os níveis de espécies reativas de oxigênio, né, que está relacionado diretamente com esse estresse oxidativo, mostrando que houve realmente também um aumento do estresse oxidativo nos grupos tratados lá com a cisplatina, né, que é aquele microambiente inflamatório. E mostra então que nós tivemos uma depressão da galectina 3 na mitocôndria e um aumento realmente do estresse oxidativo, mostrando então que quando você há realmente a diminuição da galectina 3, provavelmente você tem um aumento desse estresse oxidativo, da produção de espécies reativas de oxigênio, alterações também nos complexos mitocondriais. A gente também pode avaliar essa questão para entender se realmente o complexo 5, que é a ATPase, ela está funcionando de uma forma eficaz ou se ela caiu a atividade. Então, são coisas que a gente precisa relacionar sempre a proteína com o papel mitocondrial e aí, consequentemente, no estresse oxidativo. Muito obrigada pela resposta, Diego. A gente tem tempo para mais uma perguntinha, eu acho que é a última também. O tratamento com MCP é realizado de que forma? Foi produzido um gel ou alimento? Então, a MCP, basicamente, né, a pectina cítrica modificada, ela vem justamente em um pó, e esse tratamento ele foi realmente feito com água. Então, o pó ele foi diluído em água, né, ele se torna diluível, e aí nós diluímos em água e acabamos efetuando o tratamento via gavagem nesses animais, justamente para não haver nenhum tipo de perda em termos de dosagem, né, desses animais, para não ter um determinado viés. Senão, eu poderia colocar ali simplesmente na água, eu não ia saber se aquele animal ele está tomando realmente a dosagem específica que, de acordo com o cálculo, né, do peso. A gente não sabe se aquele animal ele derrubou, se ele deixou de tomar, enfim. Então, esse tratamento ele foi efetuado via gavagem para saber que realmente não tem nenhum tipo de perca, né, em termos de composto ali no tratamento. Obrigada, Diego. Como eu já falei, a sua apresentação foi excelente. A gente tem vários elogios aqui no chat. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer também que já foi enviado para as pessoas que estão participando online o formulário de presença e também o link para a próxima palestra, que inicia agora às 11h15. Então, muito obrigada. A gente se vê na próxima palestra.